que o reino dele não é deste mundo. Nós não somos deste mundo. Nós estamos atravessando os nossos vales para amadurecer a nossa fé, para nos forjarmos a sermos a imagem de Cristo Jesus. E tudo vai cooperar para este fim, para que você chegue à imagem de Cristo Jesus, porque Deus não vai abaixar o padrão. Não abaixou o padrão do Evangelho para os apóstolos e não vai abaixar para nós. Não abaixou para o seu filho. Então, não murmure nos teus lares. Eles têm um propósito na tua vida. Eu não gosto de sofrer, nem. Mas o sofrimento gera para nós tudo o que precisamos: experiência, perseverança e esperança. E na esperança em Cristo nós não somos confundidos, nós não somos decepcionados. Então eu vivo em tempo eterno. E qual que é a minha esperança? Que Ele morreu na cruz por mim e ressuscitou. E sobre Ele levou as minhas enfermidades. Ele levou todas as minhas doenças. Ele levou também os meus pecados. Só que eu continuo pecando. Eu continuo enfermando. Porque o que há de ser ainda não é. O que haveremos de ser será algo maravilhoso. Seremos transformados à semelhança dele, com um corpo glorificado, que nunca mais vai adoecer, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais lágrima, onde não haverá mais dor. Por isso que a tribulação momentânea não se pode comparar com o peso da glória que há de vir sobre nós. E essa é a esperança da igreja de Cristo Jesus. Essa é a esperança da igreja. Por isso este câncer não causa impacto nenhum. Ele se tornou insignificante. E as dores de cabeça diárias? Eu acho que eu preciso delas. Porque a gente se esquece. E ela ficou como um espinho na minha carne. Elas ficaram como um memorial. Que eu preciso desesperadamente de Deus. Para que o propósito e a missão dele se cumpra através da minha vida. Então a tudo dai graças. A graça dele nos basta. Amém, igreja? Marcos capítulo 4, a parábola do semeador. E eu estudando essa parábola mais uma vez, porque ela é bem conhecida, eu percebi o quanto ela é importante. Porque quando os discípulos perguntam para Cristo, para Jesus, que parábola era aquela, que eles não entendiam, Jesus falou com eles: se vocês não entenderem essa, como vão entender as demais? Então ele deu uma importância muito grande para esta parábola. Vamos entender por quê. E outra coisa, ela está nos 3 livros, narrando o Evangelho segundo Mateus, em Marcos e em Lucas. Uma mesma parábola se repetiu 3 vezes no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. O que há de tão especial, de tão importante nessa parábola? Precisamos prestar atenção no que Jesus quer ensinar para nós nessa noite. A parábola do semeador, capítulo 4. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque mais embaixo ele diz que muitos ouvem, mas não entendem. Muitos veem, mas não enxergam. Jesus está falando de uma parábola tão séria para uma multidão de pessoas. Como sempre, uma multidão sempre seguia Jesus. E ele estava sendo apertado por essa multidão. E ele entrou no barco, então afastou-se para conseguir falar. E falou essa parábola para uma multidão que vinha de várias cidades. Mas ele conhecia o coração de cada um, em particular. O que me deixa alarmada é que 75% dessa multidão, como 75% dessa multidão também que está aqui hoje, tem coração de terra que não presta, que não dá fruto, que não acontece nada. Apenas 25% de uma multidão que ouve a palavra de Jesus, que ouve o Evangelho, somente 25% germina, dá fruto. Isso explica a situação da igreja hoje. A igreja que estamos vivendo hoje, declínio, igreja carnal, morta, um vale de ossos secos, como nós cantamos aqui agora.
arrependimento. E como está tudo bem, vem ao culto, levanta a mão, canta, ministra, prega. Está tudo bem. Estamos vivendo um momento, igreja, que é o fim. É o fim dos dias. Não sou muito de colocar o que eu acho, o que eu penso em relação à palavra, em relação principalmente à escatologia. Mas eu tenho pregado cada vez com um aperto tão grande no coração que eu não vou mais reter o que eu penso. Sabe o que eu penso? Que foi ensinado durante muito tempo para a igreja mimada e triunfalista, que ela não vai passar pela grande tribulação. Mas muitas coisas na palavra me dizem o contrário. Que nós já estamos vivendo o período dela. E a igreja vai passar pela grande tribulação. E ela não está pronta. Ela não está preparada. Porque o evangelho que ela tem ouvido não é o evangelho da palavra. O evangelho que ela tem querido, que ela tem gostado, não é o evangelho que leva ao arrependimento. Não é o evangelho que trata da mensagem da cruz. Não é o evangelho que fala do inferno, que ele existe. E milhões de pessoas estão indo para ele agora. Se vocês pararem para estudar um pouco sobre o islamismo, vocês vão ficar perplexos. Vocês vão ver a seriedade do momento que estamos vivendo, onde o comunismo está avançando. E quando o comunismo avança, o islamismo avança junto. Os muçulmanos têm aumentado cada vez mais. Só no Brasil são 2 milhões. E a cada 50 minutos, mais de 1.200 muçulmanos vão para o inferno. Estão morrendo. Morrendo em por motivações carnais. Se explodem por uma motivação carnal, porque vai receber 70 vídeos no paraíso. E onde está a igreja para pregar a verdade? Missionários que muitas vezes estão passeando, fazendo turismo no campo missionário, não estão pregando. Igrejas que muitas vezes não querem se envolver com missões. E há países cheios de cristãos sendo perseguidos agora, massacrados, mas estão morrendo por amor a Cristo Jesus. E quando chegar o momento da grande tribulação e da perseguição mesmo iminente na igreja, a igreja brasileira, a igreja norte-americana e a igreja na Europa, elas não estão acostumadas com isso, porque são mimadas. Não estão acostumadas a sofrer porque não querem, porque o evangelho que elas vivem de teologia, de cura, de prosperidade, de milagres. E isso está arrastando milhões de pessoas para o inferno. E é neste momento que Jesus prega essa parábola. O que está acontecendo então? Saiu um semeador a semear. O semeador só aparece aí. Ele não é importante, tão importante, para tirar ali a luz, o holofote da palavra que é a semente. A semente é a palavra. O semeador agora, neste momento, sou eu. Estou semeando. E é um privilégio, mas é uma responsabilidade muito grande, porque eu não posso semear outra semente que não seja essa. Jesus não nos ordenou e não deixou nós semearmos semente que não seja essa do Evangelho, da vida dele, da obra dele, dos ensinos dele. O Jesus ressurreto que vai voltar. É este o Evangelho de um Deus que morreu por você, que veio neste mundo, sujou os pés dessa terra suja, se cobriu com a nossa pele imunda e deixou toda a sua glória e nos deixou grandes ensinamentos. Ele não é um profeta, ele não é um mestre, ele não é um filósofo, não é um historiador. Ele é Deus, porque ele disse que é Deus, Filho do Deus vivo, um Deus que se fez carne e habitou entre nós. E agora está vivo ao lado do Pai, à direita do Pai, que vai voltar. E onde está esse evangelho que não é pregado? E o que nós vimos então na igreja? A primeira semente cai então à beira do caminho.
O que é isso? O que é uma beira do caminho? São corações endurecidos, terra pisada, coração endurecido, impermeável, não entra nada. Está na igreja, está ouvindo a palavra, mas ela não entra, porque os ouvidos estão tampados, os olhos estão fechados, a incredulidade tomou conta do coração, não tem mais fé, mas está aqui. E sabe o que acontece com essa palavra? Que não entrou, na hora que sair dali o diabo vai e rouba. Ele rouba. E que pessoas são essas? Como que o coração endurece? Com o pecado. Começa a pecar e vira hábito. O pecado vira hábito. E quando o pecado vira hábito, a igreja é iniquidade. E Deus odeia a iniquidade. Ele abomina a iniquidade. Porque a iniquidade são pessoas que não se arrependem do que fazem e continuam pecando. Mas o coração está tão endurecido, que não sentem mais nem vergonha. Não tem vergonha. E eu conheço pessoas assim, eu tenho amigos assim, que serviram a Deus um dia, com motivação certa, com amor, só que hoje estão tão empecados, estão tão sujos da lama do pecado, que continuam fazendo a obra na cara limpa, na cara dura, à frente de ministérios, à frente de funções, à frente de lideranças. E sabe o que acontece com esses corações duros, onde o evangelho não entra? Aí que está o perigo. Essas pessoas com o microfone na mão, à frente de uma igreja, ensinando heresias. E não basta só ela estar com o coração petrificado, ela vai levar um monte de gente com ela. Essas pessoas de coração endurecidos muitas vezes não saem da igreja. Elas não importam com o evangelho. Elas não estão nem aí mais. Continuam seus pecados ocultos, seus pecados domésticos, seus pecados de estimação, sem nenhuma vergonha. Ministram, cantam, pregam e continuam em adultério. E terminam, às vezes, de pregar, ou de ministrar, ou um culto maravilhoso, saem e continuam a mesma vida de adultério. Ou então, muitas vezes, sentado ouvindo a palavra, uma palavra verdadeira, ela não entra. Sabe que é verdade, mas ela não entra. Ela sai, começa a segunda-feira e continua o mesmo pecado, a mesma iniquidade, não há mudança. Meu coração dói, porque elas não estão vendo que elas estão indo com passos largos para o inferno. E só o Espírito Santo pode ressuscitar o morto. Um vale de ossos secos, só o Espírito de vida pode levantar ossos, dar vida a cadáveres. Mas a igreja precisa orar. A igreja precisa voltar para a oração, para a intercessão, lutar por aqueles que não estão vendo, por aqueles que estão endurecidos, porque só o Espírito Santo pode fazer essa obra. Não é somente pela palavra, porque a fé tem que ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a semente continua caindo, e ela cai então em solo rochoso, em meio às pedras. Ela até nasce, ela até cresce, mas quando o sol vem, queima, ela morre. Que pessoas são essas? Estão aqui também. São pessoas que recebem o evangelho com alegria, dá até glória a Deus, bate palma, fica feliz com a palavra. É isso mesmo, fala a Deus. E a palavra entra, mas não há profundidade. Não tem profundidade, porque vive uma vida superficial, vive uma vida sem compromisso com Deus. 16 dias é mundano e um dia é crente, no domingo, de preferência à noite, que não venha só dominical também não. Superficiais, medíocres. Quando vem o sol, quando vem a tribulação, quando vem a luta, quando vem a aflição, a palavra, o evangelho, morre.
campanha de jejum de Daniel. Jejum de Daniel, gente, eu não entendo isso. Ele é de Daniel. Foi para Daniel. Qual o jejum que Deus quer que você faça? Faça aquilo que é o seu, que Deus tem para você fazer. Faça uma campanha de como ser mais santo, de como santificar sua vida no altar, mas que ela dure 365 dias. Porque em 7 semanas não tem nada na palavra de Deus que está respaldando para isso. Que em 7 semanas isso vai se cumprir ou isso vai acontecer. Aí não acontece, vem outra. Tem que ter outra. Porque o solo rochoso se alegra com os movimentos. A verdade mesmo até gosta de ouvir, mas viver não, de forma nenhuma. É muito duro. Como diz aqueles discípulos, né? Aquela multidão, duro esse discurso de Jesus. Nós não podemos ouvi-lo. E foi embora. A palavra até entra. Ela pode ter entrado. Mas se você não tiver relacionamento com Deus, se você não tiver um propósito de mudar a tua vida e viver em santidade, em santificação, você pode até entender o quão poderosa é a palavra na tua vida, mas ela não vai subsistir, porque o sol queima e ela morre dentro de você e não dá fruto. A semente continuou caindo e ela cai entre os espinhos. E essa semente, ela até entra na terra. Só que os espinhos vêm e sufocam essa semente. Ela não consegue dar fruto. Ela não morre. Na palavra, a gente percebe isso. A semente não morre. Ela fica infrutífera. Que pessoas são essas? São pessoas que gostam do Evangelho, gostam da igreja, gostam da palavra, gosta de cantar, gosta de ser crente, mas tem muitas prioridades. Tem muitas outras coisas que gostam muito também. Gosta do mundo, gosta do secularismo, gosta de fazer o que quer fazer, porque não é Deus que governa a vida dela. Ela faz o que ela quer. Há muitas prioridades nessa vida. Há muitos anseios. A palavra, o Evangelho é só mais uma coisa que ela vai colocar no coração dela. Mas tem outras coisas, tem outros deuses, tem outros bezerros de ouro. São os cuidados da vida. Até gosto de ser crente, mas eu tenho outras prioridades. Eu não posso parar agora. Eu não posso me doar totalmente agora. Eu não posso me converter de verdade agora. Porque agora eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou agora enriquecendo. Eu estou em busca de um sonho. Eu tenho que conseguir ir até o fim daquele projeto. Isso é prioridade para mim. Isso é prioridade para mim. É onde entra a teologia da prosperidade. É onde entra esses lobos de coração endurecido, pregando essa teologia, falando que você não pode ser pobre, que você não pode sofrer, que você não pode adoecer, que isso é falta de fé. E essa teologia tem matado a vida espiritual de muitos crentes. Crentes quais? Esses mornos, que o coração é como pedra, não tem profundidade, são os mornos. Morno. Então, essa semente da teologia da prosperidade, que massageia o ego, ela entra muito fácil nos mornos, naquele que é morno, naquele que não tem profundidade, ou aquele que tem muitas coisas, além do Evangelho, tem muitas coisas também importantes na vida dele. O Evangelho tem que ser aquilo de mais importante, de mais valor, porque ele é a tua salvação. Sem santificação ninguém verá Deus, e é a palavra que nos santifica. Não é outra coisa. Pregue sempre o Evangelho, a tempo e fora de tempo. Quando Paulo fala para Timóteo, pregue o Evangelho, ele não falou pregue visões, pregue revelações, pregue profecias, pregue teologias, pregue doutrinas, prega isso. Não, pregue a palavra, pregue o Evangelho, porque ele que salva, ele que transforma, ele que liberta. Não tem outra coisa. E se pregar outro Evangelho que não é este, que seja amaldiçoado. Então toda teologia que vai contra o Evangelho de Cristo Jesus é maldição para a tua vida.
igreja.